Galera, hoje tem Flamengo! Temos aqui um vídeo da imprensa com as últimas informações do nosso Mengão direto da Argentina. Lá em La Plata, Flamengo e Estudiantes às 21h30. E a transmissão será da ESPN Brasil e também do Disney Plus, exclusivaço. Já chega deixando o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição como créditos. Bora lá com as últimas informações do nosso Mengão. Simbora. Libertadores, Brasileiro e Carioca, tá bom, Felipe? Valeu, Brunão. Será que vem meme novo? Será que vem... Vamos lá. A gente vai falar muito do Flamengo, mas vamos aproveitar que a torcida rubro-negra já tá se preparando, já tá naquela concentração, é hoje, no estádio Uno, contra Estudiantes. Tô aqui com o Jorge. E aí? Antes de mais nada, obrigado aqui por parar pra conversar com a gente. Tudo tranquilo ou não é bem por aí? O coração tá batendo mais forte? Tudo tranquilo, né? Nós já estamos pensando na final contra o Palmeiras. Ô, louco! Esse ano a Libertadores vai ser nossa. O Estudiante, temos que respeitar um bom time, mas só conseguiu jogar quando saiu um jogador a menos aí que o juiz ajudou eles, né? Mas a gente aqui vai fazer 3-0, o Jorginho Isso é verdade, cara. Ele falou tudo. tá voltando, o Alexandre tá voltando, o time tá completo, focado, time experiente. A gente não tem o que temer deles, não. Eles que tem que temer a gente. Manda aí uma, Gerson. E pra você, Pedro ou Bruno Henrique? Pedro tá na melhor fase, é o futuro jogador da seleção brasileira, né? Tem todas as chances de voltar a brilhar. Bruno Henrique, com todas as coisas que ele já fez pelo Flamengo, é um grande ídolo nosso, mas nesse momento tá com problema extra-campo, não tá 100% concentrado, mesmo estando no time. Eu prefiro hoje o Pedro, sendo que o Bruno Henrique também ajuda bastante, mas o Pedro, para mim, hoje merece ter mais minutos, mais continuidade, já que é um atacante que sempre traz alegria para o Flamengo. O que é engraçado, né, Bruno? O torcedor que a gente entrevista antes do jogo, tem o torcedor com aquele perfil mais fanfarrão e tal, e tem o profissional. O Jorge parece jogador falando, hein? Viemos aqui em busca dos 3 pontos e tal. Pra gente terminar, arbitragem, te preocupa hoje? Sim. Não, quando o time é bom, né, a arbitragem... É bom se preocupar, hein? Viu que em 10 minutos nós fizemos 2 gols lá e o árbitro não conseguiu nem atrapalhar isso. É só não perder os gols que o Pedro não conseguiu encaixar, que a arbitragem pode tentar, que a gente sabe que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul e quem tem que temer a gente só é os porcos, só os Palmeiras que tem que temer a gente, entendeu? Olha só! Não tem pra ninguém, tem pra ninguém. Palmeiras já está na cabeça do Flamengo, já alugou o triplex. O André vai ajudar a gente. Eita, nós! Ô Jorge, obrigado aqui por falar com a gente do Jorjão. A gente vai acionar o Jorginho, o jogador do Flamengo que tá na expectativa, perdeu os últimos jogos, um edema na coxa esquerda. Será que volta? Será que não volta? Vamos ouvir o Jorginho. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora. Mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente obviamente quer ir para ganhar. Ele deu? Jorginho, jogador do Flamengo. Estamos por aqui, Bruno, para falar do Jorginho, o impacto dele, joga, não joga, esse clima por aqui, mas eu devolvo para você para controlar aqui o nosso debate. A torcida tá confiante. Já o Jailson vai pro estádio, eu vou um pouco mais tarde. Tem muito rubro-negro por aqui confiante no resultado nessa noite. Contra tudo e contra todos hoje, hein? Bruno. E isso é tão legal, né? Porque a gente tá vendo os números do Jorginho primeiro, né? Que é uma peça importante, como o Felipe e o Jailson destacavam. Então, com o Jorginho, o aproveitamento foi de quase 80% em 15 jogos em 6 jogos caiu para 60%. Aí a média de gols marcados também diminui um pouquinho e a média de gols sofridos aumenta. Não, eu tava vendo assim, né? Como acho que acima de tudo da característica do torcedor e do local.
Porque você pegar o torcedor do São Paulo, ele tá com esperança, o palmeirense estava, não, vamos ver o que vai acontecer. O atleticano já estava assim, vai ser eliminado e vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? O mineiro é assim. E o carioca já tô pensando na final. Pois é. Como é um mais otimista, mais alegre, né? Isso acho que é muito da característica local aí de cada torcedor. Silas, quando a gente começou a conversar sobre esse jogo e quando os dois entraram ali, o Felipe e o Jailson, a primeira coisa que você perguntou foi assim, como é que tá o Jorginho? Sim. Passa por ele essa classificação, você entende? Muda tanto o Flamengo com e sem o Jorginho, Silas? Fazia tempo, né, desde a dupla Arão e Gerson, que o Flamengo não tinha uma dupla tão entrosada, né? O Saul e o Jorginho, assim, marcação, construção, equilíbrio, a tranquilidade que eles dão para o time é impressionante. Então, assim, o Jorginho é um craque, chegou, assumiu a posição e não tem o que falar. O Flamengo depende, para mim, muito do Jorginho, do meio para trás principalmente, e do Arrascaeta do meio para frente, que são os caras que fazem a coisa acontecer. Agora, hoje, tecnicamente, esquece, o Flamengo é muito superior, já demonstrou isso. Se o Pedro faz o terceiro gol, 3-0, não tinha chance nenhuma para o Estudiantes. O Jorjão lá falou. A eliminatória estava definida, mas o elemento que o Vitor Roque, acho que ele e o Lucas Evangelista falaram na entrevista, que é o do emocional. O Estudiantes sabe que na bola não ganha do Flamengo, até pela desvantagem que tem. Mas com o elemento do emocional, jogando em casa, com a torcida, vamos ver a arbitragem, porque se bateu muito nessa tecla, então vamos ver como que o árbitro, o trio, né, vai reagir a essa bronca do Boto lá, dirigente do Flamengo, mas na bola não tem, na bola o Flamengo é superior. Em todos os setores, né? Concordo, cara, 100% com o Silas, hein? Na bola, eles não conseguirá. Só se for no mental e tiver intervenção da arbitragem, né? Sim. Em todos os setores, assim. A gente, enfim, questionou o Rossi em alguns momentos, saída de bola, enfim, mas do goleiro ao atacante, com os laterais, a dupla de zaga, talvez a mais hoje, que apresenta os melhores números, né, do Brasil, falando sobre o Léo Pereira e o Léo Ortiz, o meio de campo. E é curioso porque o Nico, o De La Cruz, ele volta nesse momento e volta bem, mas com o Jorginho à disposição, Jorginho e Saul. Assim, não tem para onde correr mesmo. E é curioso também porque eu lembro que quando o Flamengo estava interessado no Jorginho e, de fato, as coisas foram acontecendo, a gente falava muito sobre, mas no Arsenal já faz um tempo, né? Mas tecnicamente é muito acima da média. Como é o caso do Saul também. Muito acima da média, exatamente. E a saída do Pedro e do Arrascaeta no jogo passado, para mim, foi um erro do Felipe. Ele saída do time titular. Não, ele tirou durante o jogo, do jogo as substituições, porque ele poderia, com Arrascaeta e Pedro, definir o jogo no Maracanã já. Então, eu acho que, para mim, só esse senão na questão do jogo da ida. Né? Ô, Felipe e Jailson, essa questão extra-campo, como é avaliada por aí? Porque aí no primeiro jogo, né, aqui no Brasil, foi muito polêmica a arbitragem. Depois teve o cartão que foi também anulado. O jogo de ontem no Allianz... Só o cartão, tempo... né, Bruno? O gol não, né? O gol do Estudiantes não foi anulado, só o cartão. Ontem no Allianz a arbitragem foi muito confusa. Também não foi, Ciro? Muito perdido. E agora o ambiente é aí, né? É na casa de quem, vamos falar a verdade, de quem quer tumultuar o negócio. Como isso é discutido por aí, o Felipe e Jailson? Olha, Bruno, é interessante porque nós, né, da ESPN como um todo, a gente faz esse tipo de cobertura já há um bom tempo. E o assunto arbitragem, desde a introdução do VAR, por mais que a gente questione o VAR, a questão sobre erros escandalosos, ela deixou de fazer parte da discussão prévia. Eu nem gosto de falar sobre isso, mas é curioso, de todas as últimas coberturas de 3, 4 anos para cá, essa é a primeira que o assunto arbitragem está na nossa pauta de cobertura. A gente sente até, quando a gente estava esperando para entrar aqui em La Plata, muita gente passava por nós, hoje vai dar Estudiantes.
até torcedor. O time que está trabalhando com a gente é um time da ESPN Argentina. Eles falaram com a gente de arbitragem, então é curioso, né? Porque esse assunto arbitragem, ele tinha, óbvio que o erro posterior, a gente debate e tudo mais, mas essa coisa prévia de, não sei não. E a gente viu ontem junto, a gente tava jantando o jogo do Palmeiras, a gente falava, fica aquela sensação de, para não ter problema, precisa realmente ganhar de forma categórica, se impor muito para não deixar essa brecha. Eu queria que você falasse do tema. Então, Mota, Bruno, Mari P, Silas, amigos, fãs de esporte. A questão aqui que está sendo bem levantada foi a anulação, né? Do cartão do Plata, o Plata podendo jogar. Isso daqui o pessoal também falou, não gostaram, acharam ali uma intervenção. Eles esqueceram completamente tudo que foi acontecendo, né? Minando ali, picotando o jogo ali durante 90 minutos. E aí também levantaram a questão da uma entrada anterior do Plata. Então, assim, aqui eles estão questionando também, isso que é o ponto importante, também a arbitragem, não por favorecimento. Eles acharam escandaloso que revogaram ali o cartão do Plata, que o Plata vai ter condição de jogo. E na relação de ontem, foi basicamente o que a gente falou, né? Ontem, em relação à arbitragem de River Plate e Palmeiras, eu também achei bastante tendenciosa, achei bem complicada a arbitragem do jogo de ontem. Cara, sem clubismo, falando aqui sinceramente, eu assisti também o jogo do Palmeiras, né, com o River Plate, e a arbitragem de ontem desse jogo foi terrível. Foi catastrófica, cara, foi um horror. Foi terrível. Fazia muitos anos que eu não via arbitragem da Libertadores tão ruim. Fazia muito tempo que eu não via. E essa arbitragem que irá apitar hoje será chilena, tá? Estudiantes e Flamengo é uma arbitragem problemática. Vamos ter problemas, eu acho. Mas aqui, assim, os torcedores do River, que é a grande maioria aqui, né, a gente pode falar, a gente conversou com alguns torcedores assim, vendo, era mais assim, o River tentou. O River tentou, mas sabia que na bola era complicado, não teve tanta reclamação de ontem, até porque a de ontem também, né, estava favorecendo o River e não o Palmeiras. Então, assim, em relação à arbitragem, é mais a revolta deles em relação ao Plata. Não o que aconteceu, né, durante o jogo, mas sim do Plata ter condições de jogar. A sensação que a gente tem, Bruno, claro, tomara, não aconteça nada, mas de um jogo muito tenso sim. E aí até, independentemente a arbitragem, né, eu quando vim para La Plata fica mais ou menos 1 hora, peguei trânsito em Buenos Aires, vim conversando com o motorista, assim, o motorista não é torcedor do Estudiantes, ele é do Tigre, mas assim, adorava futebol e tudo mais, adora futebol, e ele falava assim, do respeito que o Estudiantes merece como instituição, estamos falando de um tricampeão da América, de um ambiente no Estádio Uno que vai estar incrível. Tetra, perdão, tri seguido, né, e 4 títulos de Libertadores, 2009, porque teve tri com o pai do Verón, e aí o Verón ganha o 4º contra o Cruzeiro, fora. Então é um time que tem caráter, que tem alma, a gente sabe que essas coisas em várias competições acontecem, né, de ter ali uns caras que você, esse cara é casca, você precisa respeitar. E o gol no final trouxe uma esperança. Mas uma esperança que deixou de ser só sonho. É uma esperança de confiança, de peito estufado, vamos pra cima. Então, não imaginem um Estudiantes pensando pequenininho, que o Flamengo, melhor elenco da América do Sul, e a gente vai ter... Não, vamos pra cima. Só pontuar para devolver para vocês, Bruno, vocês estavam falando do Jorginho, eu acho que hoje é fundamental a presença dele no campo, porque hoje não vai ter a festa de papel prateado equivocada igual o Inter, por exemplo, né? Pelo menos a gente espera, a gente acha que isso não vai acontecer. E hoje o ambiente que a torcida do Estudiantes promete é justamente isso. Muito próximo do gramado, né, arquibancada, aquele ambiente hostil, aquela tentativa mesmo, né, de tentar ali incentivar, obviamente, os jogadores do Estudiantes, mas de ver ali se tem alguma reação negativa se a bola queima nos pés dos jogadores do Flamengo. E é justamente por isso que o Jorginho, para mim, é peça fundamental no time do Flamengo. Porque o que ele faz? Ele consegue desacelerar o jogo, a bola não queima, 2, 3 toques na bola, e ele vai conseguindo ali, né, ir mastigando o meio-campo do Estudiantes. Então, por isso que eu acho que é a peça fundamental para tirar essa pressão inicial do Estudiantes, que é o que a gente fala, a gente sempre fala, né? 10, 15, 20 primeiros minutos de um jogo eliminatório de Libertadores. Então, o Jorginho eu vejo como peça fundamental na hora de mastigar ali a bola e tirar a velocidade. E até para devolver para você, Bruno, pegando esse ato falho dos títulos, o pai do Verón faleceu há pouco tempo, Juan Ramón Verón La Bruja, né? Ídolo histórico. O Juan Sebastián Verón, aí mais familiar à nossa geração como grande jogador que foi, presidente, Brujita.
ganhou, voltou no fim da carreira, deu o último título da Libertadores em 2009. Então a gente tá falando de um clube que tem muita relação com essa família, é uma beleza, né, nessa relação. A gente fala do Flamengo em relação ao Zico, a gente viu o Jorge dando uma entrevista pra gente aqui com um brasão, com o Zico aqui no peito. Do lado do Estudiantes, essa mística da família Veron. Então tem a realidade do futebol e tem a magia da Bruja e da Brujita. Tem, como conquistar. É isso, Jair. É experiência. O que eles fizeram aqui na final contra o Cruzeiro, tem uma pitadinha histórica, mas é outro assunto, que é da final de 68, que é contra o Palmeiras. Mas, Jailson, você estava falando do meio de campo e no ataque, porque ficou essa dúvida do Pedro e do Bruno Henrique. O que é que você acha que é melhor para o jogo de hoje? Então, em relação à característica de jogo, Bruno, tem o seguinte: se o Estudiantes for para cima de tentar fazer a pressão, a gente sempre fala, o Bruno Henrique teria mais espaço para correr e aí poderia ser mais útil. Mas, tecnicamente, na minha concepção, o Pedro vive um momento infinitamente melhor. É isso que eu iria falar, cara. O Pedro fez um gol com 15 segundos, né? Então, cara, não tem nem dúvida, nem cogitação. É o Pedro. Bruno Henrique tá muito mal. Ao que vive o Bruno Henrique. Então, assim, o Bruno Henrique é capitão do time, peça histórica, é ídolo do time do Flamengo, mas eu acho que hoje o Pedro vive o melhor momento tecnicamente. A bola não está morrendo nos pés do Pedro. O Pedro consegue segurar, consegue fazer a parede, consegue fazer o pivô, está fazendo o gol, mesmo tendo perdido aquele gol, mas está fazendo o gol. Então eu acho que hoje eu iria de Pedro como titular. Mesmo essa coisa de, às vezes, existir no inconsciente coletivo, quando você joga fora de casa, não que o Flamengo vai jogar no contra-ataque, mas tem essa velocidade de saída, você acha que isso não pesa pro Bruno Henrique? Então eu acho que não, porque o Flamengo tá jogando com a posse da bola. Não importa se joga dentro ou fora de casa. O time do Flamengo tenta sempre jogar com a posse da bola. Foi assim, por exemplo, contra o Internacional. A gente viu a linha do Flamengo adiantada jogando da mesma forma. Então, eu acredito que você tem que valorizar quem está vivendo o melhor momento tecnicamente. O Bruno Henrique é decisivo, muito, muito decisivo. E ele pode entrar no decorrer da partida e realmente decidir o jogo. Só que eu acho que de saída, quem está vivendo o melhor momento tecnicamente é o Pedro. Bruno? É isso aí. Fica um recado ali também no clássico, né? Agora contra o Vasco no empate. Ele vai de Bruno Henrique e depois ele tira e bota o Pedro. Porque as coisas não estavam acontecendo ali. Então acho que eu tô com o Jailson, assim. A situação do Pedro, o momento do Pedro é de muita entrega para a equipe. E fazendo o que o Felipe Luiz gosta. Eu ia te perguntar isso da entrega. E essa história de escalar os dois juntos já não é, deixou de ser um problema. Sim. Faz um tempo já, né? Sim, já faz um tempo já. Mas pensando hoje como o Flamengo ele trabalha com o Lino de um lado e com o Plata, né, também agora do outro, o Arrascaeta, que chega muito à área, é o Pedro. É o Pedro, Silas? É porque também a bola precisa parar, como disse o Jailson, né? A bola não queima no pé do Pedro. E vai precisar de um cara para segurar, para dar tempo para o time sair. Espera. O Bruno Henrique é a saída. O Pedro é o cara que vai segurar. E o Pedro dentro da área, ele, até porque ele é mais centroavante, o Bruno é mais beirada e joga também de centroavante. O Pedro é muito mais decisivo ali dentro da área. Então, começa com um e também tem um elemento do temperamento. Bruno Henrique e Plata precisam tomar cuidado, porque são mais explosivos, né? Tem que ter essa preocupação. E os argentinos também estão com a questão da reclamação, Bruno e Mari, por conta do Barros Esqueloto ter reclamado muito do Jailton, o árbitro, que apitou o primeiro jogo do Vélez contra o Racing. Sim. E a expulsão do Magajan, que foi, né? Ficou brigando lá com o Maravilha Martínez, um cartão para cada um. Ele deu uma entrada criminosa depois no jogador do Racing, foi expulso. O Racing ganha no campo do Vélez. Aí teve a bola que saiu ali. E por essa bola também o Barros Esqueloto ficou reclamando sem fundamento nenhum, né, a reclamação dele. Mas voltando aqui para o Flamengo, é um jogo do emocional, campo é bom, a torcida não entra dentro do campo. Então o Flamengo vai ter que fazer o que fez o Palmeiras lá no Monumental, calar a torcida. Porque se o Flamengo fizer um gol, se o Flamengo sair ganhando, eu acho que vai eliminar. Mesmo, Silas. Não tem essa história que o argentino canta até o final? 82 mil pessoas, 86, 4 do Palmeiras e 82 mil pessoas do River. Foi o Gustavo Gomes fazer o gol, silêncio. Quando o Tigrinho, né, o Vitor Roque faz o segundo aí parecia um cemitério. Imagina a hora que começar... Foram voltar faltando 5 minutos para acabar o jogo. Hein, Jailson, Felipe... Concordo, galera, concordo, é isso aí, cara. O Flamengo tem total condições de calar os torcedores do Estudiantes hoje, cara. Lá no estádio Jorge Luiz Rich. Bem,
pelo que eles falaram ali da mística, da tradição, do histórico, da história do Estudiantes, que é tetra da Libertadores, cara, o River também é. E daí? Perdeu. Né? Então, assim, não tem esse negócio. O passado não vem no futuro e vence o jogo. O histórico não vence o jogo. O jogo é jogado, cara. E é naquele dia, naquela hora. Então, se o Flamengo for pra cima, ele vai vencer lá, sim, e vai pra cima. Porque o Flamengo do Felipe Luiz, ele não negocia. Ele joga igual dentro e fora de casa. Ó, eles têm que estar preparados mentalmente. A cabeça tem que estar boa. Eles têm que estar calmos, sabendo que os jogadores do Estudiantes vão provocar, vão empurrar, vão dar entrada forte. Cara, a arbitragem será um ponto fundamental nesse jogo para não deixar descambar, para não deixar virar zona, sabe? Porque se a arbitragem for boa, daí não adianta o Estudiantes querer provocar, bater, porque daí vai ter cartão. Se a arbitragem for boa, o cara chegou forte, cartão. Daí, cara, não vai ter esse tipo de coisa, né? E a torcida não entra em campo. Então, dentro do campo é 11 contra 11. Se for assim, cara, o Estudiantes não tem chance alguma, nenhuma. Flamengo vai vencer o jogo, valeu? Meu palpite, minha opinião, que eu ia falar era isso, cara. Eu ia falar minha opinião e meu palpite junto, daí deu errado. Meu palpite é 2-1 Flamengo, minha opinião é essa. Então deixa a sua aqui também, tá bom? Saudações rubro-negras, valeu galera, fui!